Oi, boa noite, Cris, tudo bem? Que bom que você já entrou aqui, assim eu não fico falando sozinha. Daqui a pouco vai entrar a Cíntia, ela já entrou, na verdade. Tô só aguardando ela solicitar. Já solicitou. Vai bater um papo sobre incontinência urinária, que é um tema super importante. Oi, Cíntia, tudo bom? Olá, Cássia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, obrigada. É um prazer enorme te receber aqui nesse canal para a gente falar sobre um tema tão importante. A gente que está essa semana aí fazendo algumas lives sobre a importância dessa saúde, né? Não só dos exames que a gente faz, mas antes da gente começar eu vou me apresentar um pouquinho e depois eu peço para você também se apresentar para que a gente engate aí nessa nossa conversa com esse tema de hoje. Bom, meu nome é Acácia, eu sou fundadora da Somos Mães. A Somos Mães é uma empresa do setor 2.5 e também uma ONG. Nós temos um projeto hoje incentivado pela Lei Rouanet, que se chama Do Laço ao Abraço. Convido todo mundo também a seguir aqui no Instagram. Nós fazemos cursos para gestantes há 3 anos. Está completando 3 anos agora em agosto. A partir de maio, a gente migrou para esse modelo online, né? Porque a gente não teve outra escolha. E acabou se mostrando bastante interessante esse modelo, né? Porque a gente começou a ser mais acessível para essas pessoas que moram longe, que não são de São Paulo. A gente começou a dar essa possibilidade também dessa informação ser bastante viável para todo mundo, né? Eu quero que você se apresente, Cíntia, por favor, para todo mundo saber quem é você, de onde você fala. Joia. Obrigada, Cássia, pelo convite para participar desse bate-papo, né? Falar sobre incontinência urinária é um assunto assim bastante relevante, né? Bom, eu sou fisioterapeuta, tenho especialização em fisioterapia obstétrica na USP, tenho formação de doula, eu dou aula de Pilates, no Autêntico Pilates. E atuo com gestantes, né, durante a gestação, no parto e no período puerperal, e faço parte da equipe da Inovar Saúde da Mulher. E é isso. Excelente. A Inovar é uma grande parceira nossa, né? Sempre esteve presente nos nossos cursos presenciais. As meninas são super queridas. E eu queria começar essa conversa, Cíntia, perguntando para você quais são os primeiros sinais de incontinência urinária que uma gestante apresenta, né, que uma pessoa, né, no geral apresenta, que uma Tá, mulher apresenta, mas especialmente a gestante. tá ok. Primeiro eu quero definir o que é Ótimo. incontinência urinária, tá? Então, assim, pela Sociedade Internacional de Incontinência, ela define a incontinência urinária como um sintoma representado pela queixa de perda involuntária de urina, ou seja, sem querer a pessoa perdeu qualquer quantidade de urina, isso já caracteriza uma incontinência urinária, tá? E são vários fatores que levam a gestante a apresentar esses sintomas, né? Mas antes de falar um pouco sobre isso, eu queria falar que esse problema é um problema altamente prevalente. No mundo, 5% da população apresenta incontinência urinária. No Brasil, aproximadamente 10 milhões de pessoas sofrem com esse problema, né? E as pessoas têm vergonha, né? Como é uma questão de sintoma, elas têm que reportar esse problema. E por uma questão de vergonha mesmo, de falar sobre isso, elas acabam muitas vezes relevando, achando que é normal, né? E vão tocando a vida, né? Então, na gestação, essa prevalência também é alta. As mulheres, na primeira gestação, né? Elas tendem a ter 30% das mulheres tendem a apresentar incontinência urinária, isso na primeira gestação. E as mulheres que já tiveram mais 2 ou mais gestações, essa prevalência é de aproximadamente 50%.
Então, é Sim. um problema, assim, muito relevante, né? Então, no início da gravidez, né, o que que acontece? Primeiro, assim, a volemia, a quantidade de sangue da mulher acaba aumentando cerca de 40%. Então, o rim vai ter que trabalhar mais para filtrar toda essa quantidade de sangue, né? Então, esse já é um fator, né, que já aumenta esse volume de sangue, de urina, em função do aumento do volume sanguíneo. Depois, tem um fator mecânico mesmo, né? Então, você imagina a, a bexiga, ela está ali assentadinha no assoalho pélvico, o útero começa a crescer e a pressionar essa bexiga. Então, ela acaba mudando de lugar, né? Ela acaba sendo levada para frente e para cima. Então, já tem esse problema mecânico, a uretra também, o ângulo dela fica alterado, né? E, além disso, além disso, né, os fatores hormonais. Ontem, na live do Alexandre, né, conversando aí sobre exercícios físicos, ele já abordou um pouquinho sobre a relaxina, né, que é um Uhum. hormônio que ele acaba atuando a partir da 12ª semana, e, ele acaba, a função desse hormônio, ele acaba relaxando toda essa musculatura do assoalho pélvico. Na verdade, ele relaxa toda a musculatura do corpo, né? Os ligamentos, as articulações ficam mais frágeis, mas no assoalho pélvico acontece isso para facilitar a passagem do bebê nessa via de parto, né? No caso de parto vaginal. Então, são vários fatores que aí começam a acometer essa mulher, né? Como eu falei, fator, né? Todos os sistemas durante a gestação acabam sendo afetados. Então, o rim vai estar trabalhando diferente, enfim, o corpo todo trabalhando diferente. Tem o fator mecânico e também o fator aí o hormonal, né? Que Uhum. a relaxina é só um deles. Você tava falando do número de pessoas que sofrem de incontinência urinária no Brasil, né? Sim, Então, se você falou pessoas, é porque isso só uma só uma curiosidade, né? Porque o nosso foco aqui é falar com a gestante, mas achei interessante isso. Isso quer dizer que a incontinência urinária também afeta os homens? sim, afeta os homens também. É mais prevalente nas mulheres. Por quê? Justamente pela questão hormonal dessa mulher, né? Pelo envelhecimento, né? Na verdade, acomete mais mulheres e idosos, né? Então, nessa mulher, acaba a questão hormonal e da gestação, elas acabam implicando aí um pouco mais nessa questão da incontinência. E imagina também o seguinte, a Cássia, o nosso assoalho pélvico é uma rede de músculos, fáscia e ligamentos, né? E a da mulher, né, o assoalho pélvico da mulher, ele tem 3 orifícios nessa rede. Então, ele é perfurado por 3 orifícios da uretra, da vagina e do ânus. Então, isso já faz com que seja um assoalho pélvico mais suscetível a problemas do que um assoalho pélvico masculino, por exemplo, né? Então, acomete o homem, sim, fortemente, mas ainda mais as mulheres. E por causa dessa prevalência, imagina, Cássia, que isso é um problema fugiu a palavra, de saúde pública, né? Hum. E acaba afetando também, assim, são altos custos, né? Imagina, para a saúde pública, e afeta a qualidade de vida do indivíduo, né? O indivíduo acaba tendo repercussões na vida familiar, na autoestima, na vida profissional, na sua sexualidade, e a pessoa acaba se isolando e muitas vezes entrando até em depressão, imagina. Uhum. Cíntia, já que a gente está falando, né, de um assunto que é íntimo, eu vou entrar numa questão que também é íntima.
A incontinência urinária, né, se não cuidada, ela pode impactar na vida sexual dessa mulher? Sim, pode impactar. Porque, inclusive, pode acontecer episódios de perda urinária durante a relação sexual. Uhum, Então, imagina os problemas que podem advir dessa situação, né? O uhum, constrangimento, né? E por aí vai. Então, acaba sim. querendo evitar essa relação com a parceria. E aí os problemas começam a vir não só para o lado de saúde, mas para o lado pessoal também, né? Uhum. A Cris está falando aqui que ao urinar, ela acabava segurando o xixi aos poucos para não fazer muito barulho. Recentemente ela parou porque ela ouviu dizer que é prejudicial. Isso pode ser acarretado em algum problema? Sim, Além da cistite, né? Porque a gente é. sabe que isso pode provocar cistite. Sim, não é legal fazer treino durante a sua durante o ato de urinar, né? Esse não é o momento, porque esse momento é para você estar relaxado, né? Com o assoalho pélvico relaxado, de preferência tem um posicionamento ideal para urinar, né? Para que você elimine esse volume de urina para evitar o que você falou, né, de ter problemas de infecção, mas também Uhum, para o cérebro não entender que aquele momento é para reter a urina, né? Senão ele vai começar a entender que vai começar a funcionar de forma diferente. Ele vai entender que não é para segurar aquela urina e não para liberar. E aí o assoalho pélvico uhum, não vai relaxar de forma adequada. uhum. E tem algum exercício que a gente possa fazer? Depois a gente entra naqueles casos em que de fato é muito importante, fundamental, a participação de um profissional. Mas existem alguns casos, por exemplo, que você considera que seja talvez mais leves e que a pessoa em casa mesmo possa fazer alguns exercícios, ou necessariamente quando ela apresenta qualquer grau de incontinência urinária, ela tem que procurar um profissional. Na verdade, Cássia, o ideal é que todos nós, soubéssemos como fazer esse exercício e fazer diariamente, assim como a gente vai à academia, sabe? Assim como a gente faz exercícios físicos, né? A gente também deveria fazer diariamente exercícios para o assoalho pélvico, né? Esse seria o ideal. De forma geral, o que são esses exercícios? Eles são exercícios de contração e de relaxamento, né? Então, eu tenho que saber como contrair adequadamente, né? Eu tenho que saber sustentar essa contração. Então, meu assoalho pélvico ele precisa estar treinado para segurar essa urina e relaxar totalmente. Então, eu tenho que primeiro saber fazer isso adequadamente. Uma vez que a mulher aprende, que qualquer pessoa aprende a fazer, ela consegue gerenciar, se autogerenciar nesse treino em casa, né? Mas, Uhum, idealmente, é interessante ela passar por uma avaliação para ter essa orientação, né, no que diz respeito à forma de fazer. De forma bem genérica, eu vou ser bem genérica aqui, o mínimo para surtir efeito deveria ser feito de 2 a 3 vezes por semana e por 3 meses, para ter um resultado aí nesse tônus desse assoalho pélvico. uhum, Então, vamos imaginar assim, e também em diferentes posturas. Então, por exemplo, deitada, eu tenho que relaxar toda essa musculatura e contrair, por exemplo, vou chutar 10 séries de 10 contrações. Eu tenho que segurar 6 segundos cada uma dessas contrações. E quando eu relaxo pelo dobro do tempo que eu contraí. Não é tão simples assim, né? Então eu contraio, seguro 6 segundos, conto até 6. Aí eu relaxo, conto até 12. Aí repito, de novo, contraio, conto até 6.
e solto e conto até 12, né? E aí, por que eu falei que é importante fazer uma avaliação antes? Porque acaba, se você não tem, é como exercício físico, se você fizer, né, um treino de braço muito intenso e você não está preparada para aquilo, no dia seguinte, aquilo não, né, você vai entrar num processo de Exaustão, né? exaustão, exatamente. É a mesma coisa. Então, o ideal, assim como para você ir para academia, o ideal é você passar por um educador físico que vai adequar aquele treino para você, né? O ideal é a mesma coisa, né? Você passar por no caso, um fisioterapeuta pélvico para que ele faça essa avaliação e adeque esse treino para você, para que você consiga ir melhorando gradativamente, tá? Mas de forma genérica é isso, tá? Esse treino ele funciona com alternâncias de contrações e relaxamento. Sabe, Cássia, que o primeiro treino, esse treino foi relatado, né, pelo Arnold Kegel, que era um ginecologista americano, isso em 1948. Ele foi a primeira vez que ele relatou, né, esse tipo de exercício. E ele foi inspirado através de observações que ele começou a fazer em mulheres nativas da África do Sul, que tem um assoalho pélvico mais tônico, né, mais forte. Então, essas mulheres, elas faziam essas contrações logo depois do parto. E elas continuavam a fazer essa contração até que essas alterações gravídicas voltassem ao estado original, vamos dizer assim, né? Interessante. Então, ele observando isso, ele começou a adaptar para as mulheres que passavam por cirurgias com ele, né? Devido às disfunções do assoalho pélvico. E aí ele começou a passar esses exercícios porque ele percebia que a contração dessas mulheres não tinha uma qualidade muito bacana. E aí ele começou a adaptar essa técnica, vamos dizer assim, e hoje em dia é considerado, né, esse treinamento da musculatura do assoalho pélvico é considerado como o tratamento conservador de primeira linha no tratamento para incontinência urinária. Veja só, observando aí as nativas da África do Sul. Mas a gente tem muito o que aprender, né? Com os povos da África do Sul, com os índios. A gente Sim, tem, né? A gente tem o Epinô que foi desenvolvido por conta também de observação, né? De mulheres usarem aquele aparelhinho que é natural, e aí o formato do Epinô, ele tem semelhança com esse aparelho, quer dizer, observar muito, né, o que a gente acabou perdendo e que era tão natural e que nos fortalecia e nos deixava saudável, né? A Pamela comentou aqui que é muito comum, mas não é normal a incontinência. exato. E a gente teve também, acho que a Anne comentou aqui que a gente sabe que é simples, mas a gente não faz também. É. E a Cris está perguntando, né? Como saber se eu estou contraindo corretamente? Porque enquanto você falava, conta 6, relaxa. Eu fiquei fazendo aqui, né? Eu fiquei com a mesma dúvida da Cris. Será que eu estou fazendo certo? Será que. Porque daí a gente tem, né, uma outra região, né? Retal, que é muito próximo, então a gente não sabe se a gente está contraindo um, se a gente está contraindo outro, é uma certa ignorância que a gente tem a respeito do nosso próprio corpo, né? Por conta dessa distância que a gente tem desse tema, que é um tabu, né? O nosso aparelho genital, ele é inteiro um tabu. Então, quando a gente fala disso, é um assunto que a gente fica até um pouco desconfortável. Então, Cíntia, como é que a gente faz para saber se está contraindo corretamente? Então, Então, aí que entra o profissional, né? aí que entra o profissional. Aí que entra. Porque antes de fazer esses exercícios, Cássia, eu não posso pedir para ninguém fazer esse exercício se o indivíduo não sabe contrair, não sabe relaxar. Acima de tudo, relaxar, né? Porque, acima de tudo, o seguinte,
não é importante que o seu assoalho pélvico seja forte. Mais importante do que ele ser forte é ele ser funcional, né? Então imagina que eu passo por uma gestante, os exercícios de contração, relaxamento, eu faço um exame nela, eu percebo que dentro da classificação ela tem um assoalho pélvico forte, resistente, só que ela agacha, ela vai no berço do bebê, né? O bebê nasce, ela vai pegar o bebê no berço, só esse fato, né, dela fazer de carregar esse peso, de fazer esse movimento, essa flexão de tronco para pegar esse bebê, escapa a urina ainda assim. Então, não importa se, não necessariamente ser um assoalho pélvico forte, mas sim funcional. Então, o ideal mesmo é trabalhar toda essa funcionalidade da mulher, ver se ela consegue relaxar. Então, é legal trabalhar a respiração primeiro, a consciência dessa musculatura, ela tem que perceber quais são esses ossos desse quadril, né? Perceber, eu mostrar para ela uma foto, uma imagem, olha, esses são os músculos. Então, é uma coisa educacional mesmo, sabe? É uma coisa assim, parece simples, mas para ser bem estruturado, envolve uma série de passos, né, de aprendizagem, né? Como você falou, esse assunto, falar sobre a nossa intimidade, é um assunto que é meio tabu, né? Tem muitas mulheres que não se tocam. Então, chegam no consultório, elas nunca nem se viram. Então, uma das primeiras coisas a serem feitas é dar um espelho para ela, né, e mostrar e apresentar. Olha, aqui é a sua uretra, aqui está a vagina, isso aqui é a vulva, aqui são os pequenos lábios. Então, você tem que dar informações para ela, né, para ela se perceber, né, ter uma percepção. E trabalhar, e uma coisa também que é importante, a Cássia, é olhar a mulher como um todo, sabe? A mulher não você não vai tratar um assoalho pélvico, você vai tratar uma mulher, né? Então, ela é muito mais do que um assoalho pélvico, tem várias questões que envolvem, né? Então, por exemplo, tem um estudo australiano que relaciona a perda de equilíbrio com a incontinência urinária. Então, se eu sei que a mulher que tem incontinência urinária tende a ter um equilíbrio deficiente, então eu vou trabalhar através de treino de equilíbrio, eu consigo acessar e melhorar esse assoalho pélvico, né? Então é um Você faz trabalho. o inverso, né? Você faz o caminho inverso. Sim, Interessante isso. é, Bastante interessante. Cíntia, deixa eu voltar aqui que a gente tem uma pergunta. A Carol está falando que ela espirra e ela, bom, primeiro ela conta que ela acaba de urinar e ao menor esforço que ela faz, ela percebe que sai um pouquinho de xixi. Aí ela volta ao banheiro. E às vezes ela espirra e vaza. Isso é incontinência urinária? incontinência urinária. Incontinência urinária aos esforços, né? Existem várias Tá. classificações aí de incontinência urinária. Aos esforços é a mais comum durante a gestação, né? Então é isso, a pessoa espirrou, gerou uma pressão intraabdominal maior, gerou essa pressão no assoalho pélvico e ela, né, acaba perdendo essa urina. Tá? Uhum. Então, ou então, com o exemplo que eu dei, né? A mãe vai lá pegar o bebê no berço, é muito pesado e ocorre o escape. Uma das pessoas aqui na live comentou, né, que é normal, é comum, mas não é Comum, normal. mas não é normal. É Uhum. exatamente isso, né? Apesar de ser bastante corriqueiro, né? Tipo, tem até uma expressão assim, eu fiz xixi de tanto rir, né? Eu me Uhum. mijei de tanto rir, né? Não é o que as pessoas falam. Então, Uhum. parece que é algo normal, mas não é normal, né? Não é normal. Então,
ela tem que checar isso, porque realmente não é normal, tá? Então, Você tá falando isso e eu tô aqui lembrando de duas coisas, né? Eu lembro que a minha avó, ela já faleceu, né? Mas ela, assim, nos últimos anos de vida, ela sempre usava absorvente, porque justamente por isso, às vezes ela espirrava, às vezes ela tossia, e eu lembro que ela chegou a fazer uma cirurgia para levantar a bexiga. Nem sei se faz isso ainda, né? sim. Mas ela chegou a fazer essa cirurgia, porque ela mesmo com absorvente, às vezes ela acabava molhando assim a cadeira. Então é uma coisa bastante deixa a pessoa bastante envergonhada. Nossa, é uma situação bem triste. É, E eu lembro também de uma outra situação que eu acho que, falando em gestante, quando eu dei entrada na maternidade, que eu dei entrada para um parto normal, eu assinei um documento e nesse documento ele dizia: me responsabilizo se no futuro minha bexiga cair, tiver qualquer problema de incontinência, né? Eu penso que isso é primeiro que é um terrorismo com quem quer fazer parto normal, mas também queria saber de você, né? Porque a minha mãe teve 3 partos normais e ela falava a mesma coisa para mim, né? Você é louca, você vai ter parto normal, você vai ficar com a bexiga caída. Então, eu queria entender de você se tem algum fundamento isso, e se tem de fato fundamento, o que é que a gente faz então depois do parto? Né? Procura um profissional para poder. É reversível isso? é reversível. Primeiro, então, eu vou falar um pouquinho dos fatores de risco, tá? Então, falando disso, você falou sobre parto vaginal. Uhum. Quando uma mulher ela engravida, o seu assoalho pélvico, estruturalmente falando, ele nunca mais vai ser o mesmo, tá? Não que isso seja uma doença, uma disfunção, mas a estrutura desse assoalho pélvico está modificada, né? Então, pensando nisso, a mulher que passa por um parto vaginal, ela tem 2 vezes mais risco de desenvolver uma disfunção quando comparando com o parto cesáreo, né? Mas assim, não estou falando que parto cesáreo é melhor, não é Uhum. isso. Mas para o assoalho pélvico, né? É, o risco de desenvolver alguma disfunção é 2 vezes maior, né? Falando ainda sobre os fatores de risco, né? A própria gestação, ela já é um fator de risco para incontinência urinária. Então, só o fato de você estar grávida, você já é predisposta a desenvolver uma incontinência urinária. E aí, pensando, se você já teve mais de uma gestação, isso é um fator de risco para desenvolver mais ainda. Se você tem constipação intestinal, então percebe que a incontinência urinária ela não vem sozinha, ela vem acompanhada de outras coisas também, né? De outros problemas. Né? Então, outro fator de risco é idade, né? Quanto mais velha a mulher, a tendência de poder ter incontinência urinária é maior. IMC, índice de massa corpórea, o Alexandre até comentou um pouquinho disso ontem. Então, a obesidade Uhum. predispõe que a incontinência seja maior. E esses fatores você até consegue modificar através de educação, né? Orientar nutricionalmente, falar para a mulher ter uma ingesta de fibras maior, uma ingesta líquida maior, né? Para ela se alimentar de forma melhor. Evitar exercícios de alto impacto, né? Que isso vai gerar uma pressão maior no assoalho pélvico. Agora, tem fatores que não tem como modificar. Por exemplo, a mulher teve vários partos, ela sofreu uma laceração, ela teve uma episiotomia, o parto teve uso de fórceps. Então, você percebe que todos esses fatores acabam deixando esse assoalho pélvico mais vulnerável, né? Então, o ideal seria o quê? Né? No melhor dos mundos,
a mulher está pensando em ficar grávida, aí ela já procura uma orientação, uma fisioterapia pélvica, já vai acompanhando, fazendo exercícios já para fortalecer, para se preparar para essa gestação. Ela tem um acompanhamento ao longo da gestação e pronto, né? Tá assim, prevenção primária, né? Perfeito. Ou então, assim, ela ficou grávida, né? E ela então procura, a partir do momento que ela descobre e sabe, né? Sabe que a gravidez já é um fator de risco, então ela já começa, a partir da gestação, fazer um acompanhamento um treinamento de assoalho pélvico, enfim. E, assim, o que é imprescindível é que se a mulher, antes da gestação, ela já tinha episódios de perda urinária, então é imprescindível que, engravidando assim, o mais rápido possível, ela comece a fazer essa reabilitação aí no caso. Vale dizer o seguinte, durante a gestação, você consegue prevenir e minimizar os sintomas, mas você não consegue tratar. Porque, imagina, você está trabalhando o assoalho pélvico, mas diariamente essa pressão, né, sobre esse assoalho pélvico e as modificações gravídicas e as ações hormonais, enfim, várias questões, elas continuam influenciando, né? E Então, aumentando, né? e aumentando, E exatamente. aumentando. Então, e é uma coisa, né, que vai aumentando a prevalência ao longo da gravidez e gradativamente depois do parto tende a ir diminuindo, mas gradativamente, né? Até um ano assim, se tende a ter um retorno, né, a eliminar esses sintomas aí de forma Cíntia, espontânea. esse cuidado em relação à incontinência urinária antes da gestação, durante a gestação, facilitam o trabalho de parto? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Facilita, porque imagina a mulher, quando faz todo esse trabalho, né, como eu te falei, a mulher não a gente vai trabalhar não só o assoalho pélvico, vai trabalhar a mulher como um todo. Então, se ela precisa relaxar, aprender a relaxar para aprender a contrair, então esse assoalho pélvico, imagina, ela já sabe o que fazer num parto vaginal, no período expulsivo, né? Então, esse assoalho pélvico, ele está mais preparado. O assoalho pélvico, ele precisa não somente durante a gestação, ele precisa ser funcional, né? Ele precisa ser forte o suficiente para carregar aquele peso, mas ele tem que ser flexível também para permitir que o bebê passe na via do parto, né? Então, é um trabalho que vai sim preparar a mulher para o momento do parto. E vale lembrar que não é só para o parto vaginal que isso é positivo, Cássia, porque mesmo ou por opção, né, ou por necessidade, a mulher acabe caindo num parto cesárea, ela ainda assim ela vai ter sofrido toda essa modificação gravídica e toda essa ação no assoalho pélvico também, né? Como eu falei, ela vai ter uma chance 2 vezes menor de ter incontinência urinária em função do parto vaginal, né? Que ela não vai ter passado por isso. Mas ela vai, ainda assim, ela sofreu o impacto ali nesse assoalho pélvico. Então, é bastante interessante, sim, né? É bem positivo. Tem algum sintoma que a mulher possa identificar com ou sem profissional, né? Porque com o profissional a gente sabe que é mais fácil, né? Porque ele tem o conhecimento, mas ela tem algum momento que ela fala, aqui eu acho que eu não consigo mais controlar, talvez seja algum caso cirúrgico. Existe algum ponto em que apenas o exercício, esse cuidado clínico não resolva mais e
em algum momento a cirurgia vai ter que acontecer? Olha, como eu falei, o treinamento dessa musculatura é a primeira opção, né? E até 70% ele é capaz de resolver, né? Uhum. Então há casos, mas assim, muito extremos, né? Não E sei, não é caso de gestação, aí né? seria mais um caso mesmo da idade, de alguma outra dificuldade, mas a gestação, então, a gente não chega nesse nível de ter que partir para uma cirurgia Não, não, dificilmente. A menos que ela já tenha algum problema anterior, né? pré-anterior, enfim. Porque eu te fiz essa pergunta porque tem uma questão também que é de hemorroida, né? Tem algumas mulheres que desenvolvem hemorroida e uma amiga minha, logo após o parto, ela fez a cirurgia, né? Porque durante a gestação, ela já tinha um histórico, mas durante a gestação chegou, né, num estágio que ela era só cirúrgico mesmo. Então, eu fiquei me perguntando aqui, será que isso também poderia acontecer né, com a incontinência urinária, né, com essa dificuldade em Entendi. segurar o xixi? Aham. Mas que bom que a gestação não é responsável por isso, né? Mas diversos partos, né? Como eu estava te falando, a minha avó teve, né, incontinência urinária bem severa. Ela teve 5 partos naturais, né? Normais. E aí chegou um estágio da vida que também ela não tinha consciência corporal nenhuma. Se eu falo que hoje eu também não tenho, imagine a minha avó, né? Assim, é uma coisa que a gente vai levar, acho que alguns anos para a gente começar, que isso seja a maioria das mulheres que tenham, porque hoje é um número muito pequeno de mulheres que têm não só acesso, mas interesse nessas questões, né? Então, esse número de partos, todo esse esforço físico, né? Porque não é só a gestação, né? A gente tem uma fragilidade corpórea, imagino, né? Cíntia, você concorda comigo que a mulher contemporânea, especialmente a ocidental, ela tem um corpo mais, eu não quero usar a palavra enfraquecido, mas é a única que eu encontro, por conta de né, de todo um estilo de vida, a gente acabou ficando com o nosso corpo mais enfraquecido para algumas questões? Sim, eu concordo, sim. É muita atenção, né, diária, né? É trabalho sentado o tempo todo, é falta de tempo de olhar para si própria, ainda mais as mulheres hoje em dia, né, com tanto acúmulo de tarefas, né, no dia a Hum. dia, então multitarefas, né? Cuidar da casa, cuidar dos filhos, e tem que ser boa profissionalmente, são tantas coisas a cumprir, né? E ela quer se dar bem em todas as tarefas e não dá tempo, né? De Uhum. ter um relaxamento, né? Ter uma introspecção, voltar um pouquinho para dentro, né? Falta Uhum. esse tempo para isso e acaba enfraquecendo mesmo. Essa é a sensação. Fica, parece que quanto mais forte quer ser, mais vulnerável se torna, né? É, é, você usou, né, a expressão certa, né? Porque a gente quer ser forte porque a gente nos foram dadas algumas missões e a mulher ela não aprendeu a falar, não, agora eu já tenho demanda demais, esse aqui não, a gente vai só absorvendo, né? A Sim. gente vai só absorvendo, absorvendo, e é óbvio, né? Qual é a primeira coisa do checklist que a gente vai tirar quando a gente tem outras questões que a gente coloca como mais importantes, né? Somos nós mesmas, né? Infelizmente. É bem isso mesmo, Cássia, infelizmente. Você que, você que também dá aula de Pilates, né? Eu fiz Pilates até o 6º mês da minha gestação, eu parei por preguiça, porque Uhum. começou a ficar frio, e aí eu tinha preguiça de sair de casa para, né, para fazer Pilates, mas eu me sentia muito bem fazendo,
o Pilates, eu tenho várias fotos fazendo uma coisa que eu falo, gente, como é que eu conseguia fazer isso com aquele barrigão, né? O Pilates é uma boa atividade para o assoalho pélvico, ou a gente precisa sempre fazer durante a gestação alguma coisa específica para o assoalho, ou o Pilates ou alguma outra atividade pode ser bastante útil sem precisar fazer um trabalho específico para o assoalho? Olha, Cássia, nenhum trabalho ele substitui exatamente um trabalho direcionado para o assoalho pélvico. Eu diria assim, qualquer atividade física é benéfica, né? Vendo que ela não oferece um grande impacto que possa gerar um desconforto ainda maior aí e predispor ainda mais para a incontinência urinária, dentre outros problemas, né? Então, fazer atividade física é extremamente benéfica na gestação, mas ela pode, bem direcionada, ela pode surtir algum benefício nesse assoalho pélvico, né? Mas não é a mesma coisa, não substitui. Sinceramente falando, não substitui. Então, precisa ter realmente um olhar atento para essa região, né? Sim. E aí, mas aí, como você mesmo falou, que você não vai tratar o assoalho, você vai tratar a mulher, outras questões estarão aí na pauta desse cuidado, inclusive o estilo de vida dela. Sim, estilo de vida influencia muito. Qual é a primeira coisa que você diria aí para uma gestante parar de fazer imediatamente para que ela não tenha um problema sério de incontinência urinária ou que tenha um problema minimizado? A primeira coisa que você fala assim, olha, para de fazer isso. O que você está fazendo? Não faça. Ai, ai. Exercícios de grande impacto ou que ofereçam risco, né, de queda, por exemplo, né? Então, imagina levantar aqueles halteres super pesados, de repente, eu morro de medo quando eu vejo essas gestantes fazendo esses exercícios com muito peso e fazendo até flexões, né? Até, enfim, exercícios que parece que ela vai perder o equilíbrio e cair de barriga. Eu morro de medo só de olhar. Então, eu acho que a gestante, ela, às vezes, naquela busca do corpo perfeito e influenciada, né, por influenciadores digitais, né, elas querem se ver, ter aquele corpo perfeito o mais rapidamente possível. Acho que o Alexandre até comentou um pouquinho sobre isso ontem, né? E acabam fazendo loucuras e não aproveitam a beleza, né? Da própria gestação, das mudanças que aquilo traz, né, no seu corpo e sentir como são essas mudanças. Eu acho tão fantástico, né? Toda essa mudança e se permitir sentir e curtir que aquilo tudo faz parte, né? Aquela mudança do corpo, mudança da pele, mudança do cabelo, né, tudo, aproveitar tudo que a gestação tem para oferecer. Então não precisa ter pressa, né? O corpo vai voltar ao normal. Então não precisa fazer uma coisa de um impacto muito grande, assim, que exerça não só o impacto, mas o risco para a própria gestação, né? Eu acho que é um momento muito É, especial. a gente se cobra, né? A gente se Uhum. cobra demais e a gente é muito cobrada. Então, se por acaso a gente não se cobra, tem alguém ali cobrando, olhando, julgando e a gente acaba se contaminando um pouco com isso. A Tatiana está perguntando para você aqui que ela queria saber um pouco mais sobre esse exercício, porque a gente falou, né, que esse exercício para
para o assoalho pélvico, ele ajuda na hora do parto. E ela queria saber um pouco mais sobre isso, como ele ajuda, né? Porque tem uma coisa que você falou, que também eu acho que a gente pode inserir aqui nessa questão, que eu queria compreender melhor. Você falou que mais importante do que um assoalho pélvico forte é um assoalho pélvico funcional. Qual é a diferença de um assoalho pélvico forte e um assoalho pélvico funcional? Bom, o assoalho pélvico forte, ele ainda pode oferecer uma. Ele pode não. Ele é rígido, ele é forte, mas ele ainda assim você não consegue segurar a urina, por exemplo, né? Ele não consegue ter uma coordenação adequada entre o relaxamento e a contração, né? Ele não tem coordenação e ele também não tem resistência, né? Imagina esse pessoal que faz esse treino de hipertrofia muscular, mas o braço é tão grande, né? O bíceps é tão grande que ele não consegue fechar o braço ou esticar o braço para pegar um copo de água. Então ele é forte, mas ele não tem essa funcionalidade. Eu não sei se Excelente exemplo. tá? Então seria mais ou menos isso. A outra pergunta, qual que era, Cássia? Como é que você fala um pouquinho mais sobre como é que esses exercícios ajudam na hora do parto. Tá. Então, imagina o período expulsivo, né, que a mulher tem que fazer força, né? Quer dizer, ela não tem que fazer força, ela vai sentir Ela faz, né? Ela faz a força, né? Ela sente o Simplesmente. puxo e ela faz. Então, esse assoalho pélvico bem preparado, ele vai sofrer menos danos nesse momento que é tão intenso, né? Mas olha, não é só trabalho de fortalecimento que a gente faz ao longo da gestação aí para o assoalho pélvico. Também é necessário fazer alongamento do assoalho pélvico para evitar laceração, né? Para permitir que essa dilatação seja mais rápida até, né? Isso pode promover isso. Então, no final, a partir da 35ª semana, não é legal fazer mais tanto exercício de fortalecimento e de contração e relaxamento. O ideal é fazer alongamento nesse períneo, né, no assoalho pélvico. Então, alongamento mesmo, né? Fazer, promover essa maleabilidade desse assoalho pélvico para permitir a saída desse bebê nessa via de parto. Então, são vários aspectos que têm que ser trabalhados. Usa algum produto, algum gel, algum óleo, ou só mesmo, por exemplo, o dedo ou o Epinô para fazer o alongamento? Usa-se pode usar algum óleo vegetal, pode usar óleo de coco, ou algum outro óleo de preferência, né? Ou mesmo lubrificante, né? Para fazer. Mas pode fazer, é bem legal fazer com. Pensar no óleo. O óleo de coco é o que tem sido mais facilmente utilizado hoje em dia, né? Agora, o Epinô, a Cássia, ele é meio assim, ele não tem evidência científica para o propósito para o qual ele foi criado, né? Que seria diminuir os casos de episiotomia, né? No caso, ele é mais, hoje em dia, ele acaba sendo mais usado para dar uma propriocepção para a mulher, para ela sentir, ter a sensação de como seria essa passagem do bebê na hora do parto, né? Mas para criar essa sensibilidade para ela, né? Não, ele não tem evidência científica de que não vai ter laceração, né? Então,
O que é legal fazer realmente é o exercício de alongamento do períneo, né? E hoje em dia também, vários obstetras, eles fazem uma contenção com a mão deles, né? Na saída, na parte, na entrada da vulva, né? Na entrada da vagina, na parte posterior, eles fazem com a mão uma contenção do assoalho da saída da via do parto, e isso dá uma certa, na hora do período expulsivo, dá uma certa segurança, o bebê não sai assim de uma vez, vamos dizer. Né? Ele contém ali, ele controla a saída do bebê um pouquinho. Então, isso também ajuda. Então, essa história do Epinô é meio... Entendi. É mais para uma consciência. Mais para dar uma consciência. Precisa usar... Virou um pouco de moda por essa questão que eu estava falando até dos influenciadores digitais aí, né? De alguns famosos que falam que usaram, que deu tudo certo, e aí acaba que todo mundo quer usar, mas não é assim. Tem mulheres que estão alugando para fazer isso em casa, sozinhas. Não pode, isso tem que ser usado de maneira indicada, com supervisão, e não é para fazer toda hora, né? Então, se for fazer também, é da 35ª semana para frente, fazer assim, uma vez por semana, para dar essa sensação para a mulher, e é isso, é isso. Aproveitando que você falou de 35 semanas, a Morgana, ela perdeu um pouquinho essa informação. Até que idade gestacional faz o exercício de fortalecimento e a partir de que idade começa a fazer o alongamento? Então, é exatamente até a 35ª semana, né? A partir da 35ª semana, não que o fortalecimento não vá ajudar, né? Você pode até continuar fazendo algumas contrações para manter esse tônus do assoalho pélvico, né? Mas, vamos dizer assim, o enfoque maior do fortalecimento vai até a 34ª semana, e a partir da 35ª começa mais os exercícios de alongamento, de relaxamento, enfim. Maravilha. Bom, Cíntia, a gente tem alguns poucos minutos agora, para que a gente não caia subitamente. Eu já queria preparar aí o nosso tchau, pedindo para você, se você quiser, deixar alguma mensagem aí para as nossas gestantes. Eu quero deixar uma mensagem, sim, né? Naquela linha de pensamento de que não é normal perder urina, né? Perder urina não é normal, né? E é inaceitável considerar, né? Isso como um fato normal da vida, do envelhecimento, que essa perda da urina, não, eu tô velho, então tudo bem, não, é isso mesmo. Então, o importante é quebrar esse silêncio, né? Perder a vergonha de falar sobre isso. Né? É um assunto que tem que ser falado, jogado na mesa mais vezes. E não considerar um fato normal nunca, né? Pensar que, assim, perder uma gota de urina é incontinência urinária. Precisa ser olhado de perto isso daí. Excelente. Muito obrigada. A Pâmela está falando que foi muito esclarecedor, que bom, espero que tenha ajudado aí bastante. E essa live ela vai continuar aqui no IGTV, também vai ficar lá no nosso canal do YouTube. A gente tem um Instagram que se chama Somos Mães e Você, onde a gente trata de temas diversos relacionados à maternidade e paternidade, então está todo mundo convidado também para seguir a gente lá. No próximo sábado, dia 1º de agosto, nós teremos um webinar gratuito, online, ao vivo, das 10 ao meio-dia, com o Dr. Gustavo Ventura e a doula Cássia Silene, para falar sobre trabalho de parto. É totalmente gratuito, gente. É só entrar no link que está na nossa bio e fazer inscrição. Então, dá tempo
Só fazer inscrição, já vai receber o link por lá. E eu espero vocês no sábado. Cíntia, super obrigada. Eu que agradeço, Cássia. E ó, eu vou Foi ser um daqui a enorme pouco, prazer. eu quero participar dessa. É isso aí, se inscreve então. O link está aí na bio, porque eu acho super importante. A gente está com um número bem alto, sabe, de pessoas inscritas para assistir esse webinar. Vale muito a pena. Eu assisto essa aula do Gustavo e da Kátia há 3 anos e toda vez eu assisto inteira e toda vez eu aprendo uma coisa nova. Então, o negócio realmente é sem fim, né? O nosso aprendizado nesse tocante aí, corpo, gestação, é sem fim. As meninas da agência que estão fazendo essa nossa passagem do presencial para o online, que são a Aline e a Mona Lisa, estão dizendo aqui que para fazer inscrição, se inscreve e confirma o e-mail, tá? Não basta se inscrever, tem que depois confirmar, que é para poder receber o link realmente desse webinar que nós vamos fazer no sábado. Então, todo mundo convidado. Um beijo para você. Beijo, Estamos aqui com portas abertas para a próxima live, tá bom? Se Deus quiser. Até sábado, então, a gente se encontra. Até, te espero lá. Um beijo, Obrigada, gente. beijo. Boa noite. Tchau, tchau.